Caros espectadores, bem-vindos de volta. Neste vídeo, vamos explorar 5 casos fascinantes que desafiam a compreensão humana. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like para apoiar o meu trabalho, compartilhar para mais aventureiros no canal e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo incrível. Deixe nos comentários o que você acha dessa criatura e se gostaria que continuássemos explorando mistérios como esse. Então, não percam nem um segundo. Sandown Clown. Imagine-se na tranquila cidade de Sandown, localizada na pitoresca ilha de Sleaford, no Reino Unido. Durante a década de 90, as noites eram geralmente pacíficas, com os moradores aproveitando a tranquilidade característica de uma pequena comunidade. No entanto, essa serenidade foi quebrada por rumores cada vez mais perturbadores que circulavam pela cidade. Os relatos começaram a se espalhar sobre uma figura sinistra que surgia das sombras quando a escuridão caía. Um ser aterrorizante vestido como um palhaço macabro. Os avistamentos do Sandown Clown começaram a inundar as conversas locais e os jornais, criando um frenesi de curiosidade e medo entre os habitantes. Testemunhas descreveram encontros com o Sandown Clown como experiências arrepiantes e perturbadoras. Muitos relataram que a figura alta e assustadora parecia seguir uma agenda obscura, vagando pelas ruas à noite, ocasionalmente parando para observar casas e escolas. O mero vislumbre dessa criatura era o suficiente para enviar calafrios pela espinha das pessoas, e o pânico se espalhou rapidamente pela comunidade. À medida que as histórias sobre o Sandown Clown se multiplicavam, uma atmosfera de inquietação e mistério envolvia Sandown. As crianças tinham medo de sair à noite, e os pais ficavam preocupados com a segurança de suas famílias. Vigílias noturnas e patrulhas de bairro se tornaram comuns, enquanto as autoridades locais tentavam acalmar os ânimos e investigar os avistamentos. No entanto, apesar de todos os esforços, a verdadeira identidade e motivação do Sandown Clown permaneceram elusivas, deixando a comunidade perplexa e em alerta. O alienígena de metal de Falkville. Agora, nossa jornada nos leva aos Estados Unidos, mais especificamente a Falkville, Alabama, onde uma história intrigante ganhou notoriedade. Imagine-se nessa pequena cidade do sul dos Estados Unidos, cercada por campos verdejantes e uma atmosfera tranquila. No entanto, em outubro de 1973, essa tranquilidade foi abruptamente interrompida por um evento que desafiou qualquer explicação racional. A noite estava escura e serena quando um xerife local, Jeffrey Enhall, recebeu uma ligação de um residente que relatou um encontro peculiar. O residente afirmou ter avistado uma estranha criatura metálica nas proximidades de sua casa. O xerife, junto com outros policiais, prontamente respondeu ao chamado, não sabendo que estavam prestes a se deparar com uma situação que intrigaria a comunidade e a ufologia por décadas. Ao chegarem ao local, o que encontraram desafiou todas as expectativas. Deitado no chão, havia um ser humanoide de aproximadamente 1,5 metros de altura, envolto em um traje prateado brilhante. O rosto da criatura estava oculto sob um capacete metálico, e sua presença imediatamente gerou perplexidade e especulação. Os policiais observaram cautelosamente a figura metálica, incertos sobre como abordar essa situação extraordinária. O ser parecia imóvel e não apresentava sinais de agressão. Com cautela, eles se aproximaram e examinaram mais de perto o traje metálico, que exibia uma superfície lisa e fria ao toque. A notícia do avistamento se espalhou rapidamente, atraindo curiosos e ufólogos para Falkville. A história do alienígena de metal de Falkville se tornou manchete nacional, gerando debates acalorados sobre sua origem e propósito. Enquanto algumas teorias sugeriam que poderia ser um ser extraterrestre, outras especulavam sobre experimentos governamentais secretos. O caso nunca foi totalmente resolvido, e a verdade por trás do alienígena de metal de Falkville permanece envolta em mistério. Essa história única desafia nossa compreensão do desconhecido e nos lembra que, mesmo em tempos modernos, o inesperado e inexplicável podem surgir para nos lembrar de que o universo é vasto e cheio de segredos que continuam a nos intrigar. Butterfly People. Nossa jornada nos leva agora ao México, um país rico em lendas e mistérios. Imagine-se explorando as profundezas das selvas mexicanas ou caminhando pelas praias ensolaradas. É nesse cenário diversificado que as histórias das Butterfly People ganham vida. Essas criaturas humanoides, dotadas de asas de borboleta, são descritas como seres mágicos que se assemelham a seres humanos, mas possuem a incrível habilidade de voar. Os relatos sobre as Butterfly People remontam a séculos,
passando de geração em geração através de histórias orais e tradições culturais. Essas criaturas misteriosas são frequentemente associadas a eventos auspiciosos e são consideradas mensageiras de boa sorte para aqueles que têm a sorte de encontrá-las. As testemunhas descrevem encontros com essas criaturas como momentos de pura maravilha, à medida que suas asas coloridas brilham sob o sol mexicano. Uma característica notável dessas histórias é como elas ecoam as crenças culturais e espirituais do povo mexicano. As Butterfly Peoples são vistas como protetoras da natureza e ligadas à renovação e à transformação, refletindo a reverência do México pela biodiversidade e pela vida em todas as suas formas. Essas histórias têm o poder de inspirar admiração e respeito pela natureza e o mundo natural que nos cerca. Eadles Angel of Portugal. Nossa próxima parada nos leva a Portugal, onde a lenda do Eadles Angel, anjo sem cabeça, persiste há séculos. Imagine-se em uma noite silenciosa, em uma aldeia histórica de Portugal, onde uma antiga igreja se ergue com majestade. A era envolve as paredes de pedra, e o brilho da lua ilumina o caminho até a entrada. É nesse cenário encantador que a história do Eadles Angel se desenrola. Esta figura angelical, apesar de sua aparência celestial, carece de uma cabeça. Um detalhe que intriga e perturba. A lenda conta que o Eadles Angel protege a igreja e as almas que ali descansam, flutuando silenciosamente sob o manto noturno. As histórias sobre esse ser misterioso têm sido passadas de geração em geração, e os habitantes locais compartilham relatos de encontros com a figura enigmática que evocam uma sensação de reverência e, ao mesmo tempo, um certo temor. A falta de cabeça do Eadles Angel é um detalhe intrigante que desafia as explicações convencionais e deixa os estudiosos e os curiosos com uma sensação de maravilhamento e perplexidade. A história é mais do que uma narrativa folclórica, é um reflexo da rica tradição cultural e espiritual de Portugal, que abraça os mistérios e maravilhas do mundo além do visível. Humanoide do Kentucky. Nos Estados Unidos, no pitoresco estado do Kentucky, uma aura de mistério se espalhou pelas densas florestas montanhas. Imagine-se em uma noite escura, cercado por árvores sinistras e um silêncio quase palpável. É nesse cenário que as histórias perturbadoras sobre o humanoide do Kentucky começaram a emergir. As descrições dessa criatura variam, mas muitos relatos descrevem uma figura alta, com pele verde e olhos vermelhos brilhantes que parecem perfurar a escuridão. Testemunhas afirmam ter avistado o humanoide do Kentucky nas profundezas da floresta, muitas vezes acompanhado por um sentimento de medo e uma sensação de estar sendo observado. Os encontros com essa misteriosa criatura geraram teorias e especulações variadas, mas a verdadeira natureza e origem do humanoide do Kentucky permanecem envoltas em mistério. Conclusão. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.